E meus irmãos, antes da nossa exposição, eu quero orar e vamos ler o texto à medida que formos fazendo a exposição, tá bom? Eu já peço a compreensão dos irmãos, porque ainda estou recuperando, espero tossir o mínimo possível. Então, antes da exposição, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de, nessa hora de culto ao Senhor, abrirmos a Tua Palavra e recebermos o Seu ensino. Que valorizemos esse momento conscientes de que é o Senhor mesmo falando conosco por intermédio da Sua Palavra e da exposição dela, não da capacidade pessoal do pregador, mas através do Teu Santo Espírito que habita e opera em nós. Rogamos que o Senhor nos abra o entendimento para compreender, de maneira que a nossa mente seja transformada, moldada de acordo com a Tua Palavra. Que ouçamos a Sua voz com clareza e vejamos o que o Senhor quer nos mostrar. E que o nosso coração seja conduzido de maneira cativa, obediente, fiel à Sua Palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos em dias muito próximos já de chegarmos a uma definição das eleições do nosso país. Essas eleições que, pela expectativa da sua chegada, já deixaram uma história aí nos últimos meses, em especial. E daqui a 2 semanas, daqui a 2 domingos, teremos o segundo turno das eleições. Uma eleição que está cheia de fatos inusitados pela campanha de cada um dos partidos, por censuras do STE, do Tribunal Superior Eleitoral, de resultados parciais para aqueles casos em que iremos para o segundo turno e até para os finais, o que tem repercutido de diversas maneiras. Talvez no seu WhatsApp repercuta de muitas maneiras. Talvez em momentos de conversa com familiares, amigos, no trabalho, isso também surja sempre de alguma forma. Há muito falatório. Alguns elogiam determinados candidatos. Outros não elogiam. Usam de maledicência. Enquanto alguns declaram abertamente a confiança em um determinado candidato incondicional, não importa o que se diga sobre ele, nós vemos declarações também de desprezo, de zombaria em relação a determinados candidatos. Existem preocupações sobre o governante que assumirá o cargo no início do próximo ano, ou os governantes, pensando no quadro geral da nossa nação, e sobre o futuro do nosso país. Quem será eleito? O que nós devemos esperar? Como uma música de João Alexandre falou, como será o futuro do nosso país? É uma pergunta que pode vir à nossa mente nestes dias. Nós temos expectativas de melhorias em relação à corrupção, em relação a o que se refere à justiça social, ao trabalho, melhoria no que diz respeito ao desemprego, que continua muito grande no nosso país, expectativa de que a situação da saúde melhore depois de um quadro como o que tivemos de uma pandemia, em que trouxe à tona muitos dos problemas que já existem há algum tempo. Nós temos expectativas também, não é? De que haja melhoria na educação, de que dentro das escolas se aprenda o que se deve aprender, da melhor maneira possível, capacitando os alunos de todas as faixas etárias. Qual a expectativa maior que você tem dessas todas? Se os seus candidatos forem eleitos, o quanto você acha que vai melhorar a situação do nosso país? Não se esqueça daquilo que escreveu um grande governante, uma figura de liderança famosa mundialmente. Pessoas vinham de regiões muito distantes para conhecê-lo e ouvirem da sua sabedoria. Um rei, o sábio Salomão.
Sabe o que ele disse sobre as expectativas das coisas dessa vida? E poderíamos incluir também esses aspectos da política e do governo. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Depois de palavras como essas que estão registradas lá em Eclesiastes, no seu primeiro capítulo, você ainda espera algo de novo? Completamente novo? Ainda mais conhecendo um pouco da história, ao ver a situação do nosso país, Salomão diz que não há nada de novo debaixo do sol. E poderíamos dizer que desde o Éden não há nada de novo. As frustrações continuarão acontecendo na nossa vida, mesmo em relação à relação entre a nossa vida como cristãos nesse mundo e o governo a que estamos sujeitos. A corrupção, as injustiças continuarão presentes, como estiveram desde o início, porque procedem do coração humano, coração pecador. O pecado não irá mudar com o resultado das eleições. Continuará presente, contaminando não somente o governo, mas também todos os níveis da sociedade, a começar do seu coração, da sua casa, por onde você passar. Neste tempo de eleições, qual tem sido o seu posicionamento, as suas atitudes a respeito das nossas autoridades? Alguns certamente se engajam mais, se posicionam mais explicitamente, até declarando o seu voto publicamente, mesmo quando é nulo. Eu vou votar nulo, ou vou votar de um lado ou de outro. Alguns se envolvem nesse posicionamento de forma mais clara. Outros, por outro lado, preferem não se envolver com essas questões políticas, neste engajamento. Talvez tenham indisposição. Alguns diriam que têm preguiça. Talvez alguns estejam cansados porque já viram de tudo e parece que, como nada vai mudar, então não adianta falar mais nada. Já desistiram até do nosso país, que parece só piorar, e talvez nem orem mais pelo nosso país e pelos governantes, talvez somente em épocas de eleições. Eu tenho certeza de que aqui entre nós há pessoas destes dois lados, os que se posicionam e os que parecem se omitir, ainda que tenham posicionamento. E não importa de que lado você esteja, como esteja o seu ânimo, para a maneira de se posicionar em relação às autoridades do nosso país. O texto dessa noite de Romanos 13, de 1 a 7, é para cada um de nós, porque é a palavra de Deus que Ele fala conosco, nos ensinando sobre quem Ele é, sobre a realidade que nos cerca, sobre quem nós somos e como devemos nos envolver com a realidade que Deus criou e a vontade dEle para nós. Por isso, a partir deste momento, veremos essa mensagem que é sobre o cristão, as eleições e o governo. Este é o tema da mensagem, o cristão, as eleições e o governo, em basicamente duas questões, em duas partes esse texto. A primeira delas é sobre o que Deus diz sobre os nossos governantes. E, meus irmãos, muito teríamos o que dizer sobre os nossos governantes, não é? Os comentários que nós fazemos no nosso dia a dia, aquilo que nós ouvimos e como nós respondemos, demonstram sobre o muito que teríamos a dizer sobre as pessoas que nos governam. Mas eu quero te chamar a atenção essa noite sobre o que Deus tem a dizer sobre os nossos governantes, que é mais importante do que o que eu e você temos a dizer sobre eles. Em segundo lugar, como Deus quer que nos portemos diante dos nossos governantes.
como nos envolvamos, o que Ele espera de nós. Que não seja somente uma atitude de defender um lado ou desprezar por outro lado, mas há orientações específicas e práticas sobre o que Deus requer de nós diante daqueles que nos governam. Então, em primeiro lugar, sobre o que Deus diz sobre os nossos governantes, que está dos versículos 1 ao 4 de Romanos 13. O que Deus diz sobre os nossos governantes. E diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. A ideia aqui é que não existe nenhuma autoridade que não proceda de Deus. De onde veio o princípio de autoridade e as figuras de autoridade que existem no nosso mundo? Como eu disse às crianças, em todos os nossos ambientes, nós temos figuras de autoridade. Dentro de casa, nós temos, no contexto dos estudantes, a partir das crianças, na escola, no contexto do trabalho, temos aqueles que são autoridades para nós. Nós temos, no contexto da igreja, ainda que não seja hierarquia, mas há uma organização como de um corpo, nós temos também figuras de autoridade. Nós temos no nosso país também, diante da sociedade, pessoas que nos governam. E o que Paulo está dizendo aqui é que não existe nenhuma autoridade que não proceda de Deus. Alguém poderia pensar: o que será que o apóstolo Paulo diria nos nossos dias? Já pensou? O apóstolo Paulo aqui, vivendo nessa polarização impressionante em que nós vivemos, neste contexto brasileiro, com os candidatos que temos, o que será que ele diria? E essa pergunta é extremamente fácil de ser respondida. Ele diria, com certeza, a mesma coisa. Porque aquilo que Deus disse através dele não é dependente do tipo de governo que se tenha, mas da maneira como o próprio Deus instituiu a autoridade. A palavra de Deus, meus irmãos, transcende épocas, lugares, culturas, circunstâncias. Na época do apóstolo Paulo, as autoridades não eram cristãs, nem de perto. Eles não se declaravam cristãos, como alguns em nossos dias, até em tempo de campanha, tentam se declarar como cristãos para tentar abocanhar alguns votos. Eles eram mais do que isso, eles eram hostis declarados, inimigos dos cristãos e da igreja. Perseguiam os crentes, prendiam e até chegavam ao ponto de matá-los, porque eles anunciavam a Cristo. Mesmo assim, neste contexto, o apóstolo Paulo exortou a igreja em Roma, um local político importante da época do Império Romano, a se sujeitar às autoridades. Submetam-se aos governantes, ao governo que está sobre vocês. E ele dá ainda um único motivo para isso. Porque não há autoridade, diz o apóstolo Paulo no primeiro versículo, que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Em outras palavras, nenhuma autoridade nossos governantes teriam se não fosse dada por Deus. Se Deus não criasse a autoridade, elas não existiriam. Nenhum governante estaria na posição que está, se o Deus soberano não permitisse. Isso não significa que Deus é responsável e que é o agente daquilo que eles fazem quando cometem injustiças, quando acabam sendo corruptos ou maldades e irresponsabilidades. Mas significa que a autoridade que possuem provém dele para cumprir os seus propósitos. Talvez o exemplo mais impressionante disso, das Escrituras, esteja no livro de Atos, que fala sobre as autoridades que
que cometeram a maldade mais vil de toda a história. Você saberia dizer qual é ou qual foi a maldade pior que qualquer autoridade já cometeu no mundo em toda a história? Alguns poderiam dizer que determinado candidato ou político governante do passado cometeu a maior atrocidade da história do Brasil. Mas eu estou dizendo que a maior maldade, hostilidade de toda a história foi cometida pelas autoridades dos tempos bíblicos. E foi registrado para que nós víssemos. E está lá em Atos 24, do 26 ao 28, que diz: levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aquelas autoridades foram responsáveis por terem matado o Rei da Glória. Pense num pecado mais vil do que matar o próprio Rei encarnado. Pense num excesso de brutalidade contra o Criador de todas as coisas. E mais do que isso, de maneira injusta, o condenaram e o mataram. Mas Deus, apesar dos pecados deles, soberanamente na sua providência cumpriu o seu plano eterno para salvar a humanidade quando Cristo entregou-se ao ser preso e crucificado por eles. A despeito do pecado humano, Deus salvou a humanidade. Nem o pior dos pecados humanos poderia impedir Deus de salvar a nós, meus irmãos. Não importa quem sejam os nossos governantes. Não importa quem ganhará a eleição presidencial ou dos outros cargos, como de governador ou os que já foram definidos. Não importa se será o seu candidato ou o adversário dele. A palavra de Deus nos diz que não há autoridade que não proceda de Deus. Isso significa que resistir, como disse o apóstolo Paulo no versículo 2, resistir, se opor, desonrar, isso quer dizer que maldizer, hostilizar, debochar das autoridades, desprezar e até desobedecer, não importa quem seja, é rebelião contra Deus. É estar sob condenação. Todas as vezes que não reconhecemos as figuras de autoridade na nossa vida, isso para as crianças é importante em relação àqueles que têm o papel de autoridade na sua vida, os pais ou aqueles que cuidam deles, na escola, os demais no trabalho, na igreja, diante do governo. Todas as vezes que se resiste à autoridade não reconhecendo que foram colocadas por Deus, isso é opor-se ao próprio Deus que as instituiu. E o apóstolo Paulo continua explicando nos versículos 3 e 4. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Os governantes são uma instituição do Deus que a todas as coisas governa. Nós termos governantes não significa que Deus não esteja envolvido. O fato de Deus governar sobre todas as coisas fez dele aquele que instituiu a autoridade para cumprir os seus propósitos no mundo. E qual foi o plano divino para o papel dos governantes, das autoridades no mundo? Segundo este texto especificamente que o apóstolo Paulo escreveu, são para que aqueles que fazem o bem sejam honrados, sejam reconhecidos, encorajados a fazerem o bem. Este é o papel dos magistrados, dos governantes. Os que fazem o mal devem ser castigados, punidos com a severidade exigida. Traz a espada, com penas severas, inclusive. Os que
fazem o bem são honrados, e os que fazem o mal devem temer sim, porque serão castigados por aquelas autoridades que foram constituídas por Deus e que se tornam assim representantes do próprio Deus para impor a justiça, para preservar a paz na sociedade e assim por diante. Contudo, a realidade do mundo parece ser bem diferente, não é? Cada vez mais invertida. Até mesmo o incrédulo pode perceber que a gente percebe alguns tipos de inversões de valores, de princípios, em que a injustiça pode se multiplicar, o que pode nos desanimar. No Brasil, isso fica cada vez mais claro. Parece que quem busca fazer o bem não é tão esperto assim. Merece ser ridicularizado até, e acaba sendo punido e não honrado. Enquanto isso, quem faz o mal, quem é desonesto, quem procura levar vantagem em tudo, parece ser o mais esperto e acaba sendo recompensado por fazer o mal. Uma época de inversões. E nos tempos dos relatos do Novo Testamento também havia injustiças. Jesus foi condenado injustamente, sem nunca ter cometido um pecado, nem nas suas ações, nem nas suas palavras, que só tenha feito um bem, foi condenado à morte. Os apóstolos foram perseguidos e maltratados e até mortos, como o apóstolo Paulo, por fazerem o bem. Você pode estar se perguntando, quando estamos falando das autoridades constituídas por Deus e que o crente deve se submeter a elas. Mas e quando as autoridades não merecem ser obedecidas? Olha, pastor, veja as autoridades que eu tenho. Não merece. Primeiro, o sujeito ou a sujeita tem que fazer por merecer, para que aí eu possa me sujeitar, certo? Os filhos poderiam dizer, quando meus pais fizerem por merecer, então vou honrá-los e obedecê-los. É assim que a Bíblia diz? Aqui fala sobre magistrados, o cristão diante dos governantes, o governo civil. Não importa se o governante merece ou não. Você não se sujeita por temor e amor a ele, e sim por temor e amor a Deus. E a pergunta, mas e quando as autoridades não merecem ser obedecidas? E no contexto brasileiro isso poderia ser muitas vezes verdadeiro. Quando forem injustas nas suas decisões, talvez olhando mais para si mesmos do que para o povo, e a gente pague a conta, ou quando não concordar com elas, ainda devo me sujeitar? E a resposta é sim. Esta é a vontade de Deus, que honremos as autoridades, que as respeitemos, fazendo o que é possível, o que está ao nosso alcance e necessário dentro das leis do nosso país. Mas há um limite para isso, não é? Há um limite diante das injustiças e daquilo que é exigido pelas autoridades. E este limite a gente vê um exemplo lá em Atos novamente, agora no capítulo 5. Quem quiser acompanhar, versículo 27 em diante. Quando diz que os apóstolos foram ali trazidos diante do sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome de Jesus. Contudo, enchesse Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos.
de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar o Cristo. Qual é o limite, meus irmãos? Para resistir às autoridades e não obedecer. Se Deus diz que as autoridades foram por Ele constituídas e devemos obedecê-las, nos sujeitarmos, honrarmos e respeitá-las. Aqui, os apóstolos são respeitosos. Tratam com honra as autoridades que estavam diante deles. Mas chegou um ponto de limite em que eles resistiram e disseram: antes, em primeiro lugar, importa obedecer a Deus do que aos homens. E estavam cruzando esse limite e eles resistiram firmes em fidelidade a Deus. Você não deve se sujeitar somente quando os governantes chegarem ao ponto, como foi aqui, de ordenar o que Deus proíbe e de proibir o que Deus ordena. Este é o limite. Quando os nossos governantes proibirem, talvez, de nos reunirmos para adorar a Deus, devemos desobedecer. Quando eles ordenarem que façamos alguma coisa que vai contra a lei de Deus, devemos desobedecer, mas não devemos usar essa resposta como desculpa para quando não queremos obedecer, porque isso seria se opor a Deus. Este é o limite, mas até esse ponto, assim como os discípulos fizeram aqui, devemos arcar com as consequências, com as injustiças, até com o sofrimento por amor de Cristo, sujeitando-nos às autoridades que forem instituídas por Deus da maneira como Ele quer. E como Deus quer que nos sujeitemos? Como Ele quer que nos portemos diante dos nossos governantes? É o que nós vemos dos versículos 5 a 7. Como Deus quer que nos portemos diante dos governantes? Versículo 5. É necessário que lhes estáis sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Qual é a motivação dessa sujeição? Não é aquela famosa frase: manda quem pode e obedece quem tem juízo. A gente poderia colocar aqui: manda quem Deus instituiu como autoridade e deve obedecer com boa consciência aquele que teme ao Senhor. A sujeição às autoridades deve ser com a motivação certa, com senso de dever de consciência. Não é com medo de punição, mas de uma consciência cristã, sabendo que vive diante de Deus e para Ele. A sujeição às autoridades, então, deve ser consciente. A gente não deve acertar qualquer coisa, não. Mas deve haver uma reflexão bíblica se aquilo que nos está sendo imposto, exigido, está contrariando aquilo que Deus nos ordena na sua palavra. Nós não devemos somente conhecer aquilo que nos é exigido como cidadãos, mas também ter uma boa consciência cristã em que a palavra de Deus habita ricamente. Meus irmãos, em nossos dias, o que se prolifera, o que reverbera, é tudo fruto de percepções pessoais, quase tudo é. A grande maioria de comentários que a gente ouve nessa inflamação de comentários sobre a política é de percepções, preferências pessoais. E não de uma consciência cristã necessariamente, em que faz uma leitura dessa realidade ao redor à luz da palavra de Deus. Talvez concordando com um candidato que seja adversário. Talvez discordando com aquele que eu vou votar. Essa postura é mais do que uma honestidade. É uma boa consciência cristã que se teme ao Senhor e que reconhece o motivo da nossa sujeição, a maneira como nós vemos e nos portamos diante das autoridades. Na prática, as nossas ações, aquilo que nós fazemos, como nos portamos diante dos que nos governam, não devem ser definidas pelas possibilidades de recebermos alguma punição. Então, algumas coisas que se faz, alguém pode dizer: não vai dar nada não, tranquilo, pode fazer isso. Não vai dar multa. Não passa a fiscalização aqui, fica tranquilo. E acaba deixando de fazer o que é certo, segundo a lei, por tranquilidade que não será punido.
esse não deve ser o motivo de nos sujeitarmos. A tranquilidade de que não seremos punidos. A nossa motivação deve fazer o que é certo e honesto diante de Deus, ao considerarmos as leis do nosso país, ainda que tenham implicações mais pesadas para nós. Quem tem comércio pode sofrer pesados encargos por causa das leis do nosso país. E arcar com elas é uma forma de ter uma boa consciência aos olhos de Deus, mesmo que seja pesado. A maneira como nós somos impactados pelos preços das coisas, em que podemos ser tentados a dar um jeitinho brasileiro para resolver, para ter aquilo que talvez não tenhamos condições de ter, também não é fruto de uma boa consciência cristã. A motivação para a sujeição às autoridades, às leis que são por elas estabelecidas, não depende de quem governa, nem a vantagem que alguém possa receber ao se sujeitar às autoridades. A motivação deve ser o temor diante de Deus, que governa todas as coisas e que diz o que Ele requer de nós na Sua palavra. A nossa consciência cristã vem da palavra de Deus, do temor de Deus e de querer agradá-lo nessas consideradas pequenas coisas do nosso dia a dia. E o que Deus requer de nós em relação aos nossos governantes? Nós vemos aí exemplos do apóstolo Paulo nos versículos 6 e 7. Em que ele diz: por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A vontade de Deus é que nós possamos dar a cada um o que lhe é devido. Pague os impostos. Na prática é isso que significa. Pague os impostos. Compre produtos legítimos. Quite as suas dívidas. Sujeite-se como um cidadão que honra a Deus na maneira de honrar os governantes. Seja o que for, seja tributo, seja imposto, seja respeito, que em outra versão está temor. Seja honra, dê o que é devido a quem é devido, de forma consciente, querendo agradar ao seu Senhor e graciosamente oferecendo isso aos governantes, mesmo que eles não mereçam, por isso graciosamente, porque é o que Deus requer de nós. Deus nos trata com graça, e como a gente deve tratar os governantes? Com graça também, não importa quem seja. Como cristão, sua responsabilidade, então, diante dos governantes não é suportá-los como um mal necessário. Às vezes parece, né? Fazer o quê? É assim. Eu vou lá, voto ou não voto, ou vou na cidade ao lado e justifico, ou pago aquela multa insignificante, não acompanho, não reflito biblicamente, não posiciono, não testemunho. Meus irmãos, o posicionamento cristão, fruto dessa consciência diante de Deus, deve ser um bom testemunho. A gente não faz isso não fazendo nada, mas com as palavras sempre temperadas com sal, sempre sabendo o que dizer e quando dizer a cada um, de uma forma que edifique, em que testifique em quem nós cremos, em quem está a nossa esperança. Os governantes não são um mal necessário porque os governantes foram instituídos por Deus, porque Ele estabeleceu as autoridades na nossa vida. E a nossa responsabilidade diante dos governantes, em 4 implicações aqui para nós, é que nos sujeitemos às autoridades, não porque elas mereçam, mas porque foram instituídas por Deus. Então é por temor e amor a Deus que devemos honrá-las, respeitá-las, não importa quem seja. Em segundo lugar, é honrar, não maldizer, não desprezar, não ridicularizar os governantes, mesmo que dê vontade em alguns momentos. O nosso coração que fica indignado
mas una isso com a boa consciência cristã diante de Deus e modere as suas palavras. É melhor dizer a verdade, sim, mas em amor e com respeito, como os apóstolos fizeram ao serem maltratados pelas autoridades da época. Em terceiro lugar, a postura que Deus requer de você diante das autoridades é cumprir as suas obrigações, com os tributos, com os impostos, com as suas dívidas. Ser um bom cidadão. Isso que Deus requer de você. Em quarto lugar, mas não menos importante, não desanime de orar pelos seus governantes. Não ore a cada 4 anos. Ore pelos governantes, para que tenham sabedoria e que recebam a mesma graça salvadora e a misericórdia que você recebeu do Senhor, porque é isso que te distingue deles. E orar pelo nosso país para que Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos viver uma vida, como disse o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2, em piedade, respeito e em paz, diante de Deus e dos homens. Que Deus tenha misericórdia de nós. E para concluir, meus irmãos, sobre esta mensagem do cristão, as eleições diante de nós e do governo que virá sobre nós. O que isso tem a ver com você? Espero que você tenha percebido que tem tudo a ver com você. Você vive para o Senhor, num país em que há governantes, cujas ações ou omissões impactam sua vida para o bem ou para o mal. Quão importante é saber o que Deus diz sobre os governantes. Teremos um debate hoje, e mais algum em breve. Os governantes têm muito a dizer sobre eles mesmos. As pessoas têm muito a dizer não somente sobre o seu candidato, como do outro também. Mas lembre-se do que Deus tem a dizer sobre aqueles que nos governam. E entenda também como é importante saber como Deus quer que nos portemos diante deles no nosso dia a dia. Ainda mais em um contexto tão polarizado e tão complexo politicamente da sociedade no qual nós vivemos. Nesse sentido, qual é a sua responsabilidade? Se você já tem direito de votar, exerça a sua responsabilidade diante de Deus. Se você não tem direito de votar, ainda não vota por algum motivo, não deixe de se portar dignamente do Evangelho do Senhor diante do nosso país, diante daqueles que estão ao seu redor, e de orar pelo seu país e pelos governantes. Não precisa votar para orar pelo país e nem pelos governantes. Basta ter temor do Senhor e saber que precisamos da misericórdia dele no nosso país. Mas para você que exercerá o seu direito de votar, essa responsabilidade não é só diante do país, um direito e uma responsabilidade civil, mas diante de Deus. Não perca de vista, na sua escolha, aqueles que, pelo que você conhece das Escrituras, demonstram defender, ainda que não o que as Escrituras dizem, mas algo mais próximo do ideal, daquilo que a Bíblia diz. E o que seria isso? Aqueles que se preocupam em castigar o que faz o mal, ou seja, aquele que é contra a impunidade, as injustiças. Considere aqueles que buscam honrar os que fazem o bem, os que promovam a justiça, os que façam coerente uso dos impostos ou dos tributos, ou seja, não envolvidos com corrupção, que não fiquem se apropriando de privilégios excessivos, o que desagrada a Deus. Veja aqueles que de maneira mais próxima promovam o bem da população e não somente da sua própria conta bancária. Em segundo lugar, você tem motivos para não desanimar, mesmo que já esteja cansado de pensar em política. E eu compartilho em alguns momentos deste desânimo. Por isso a gente precisa da palavra de Deus, para que a gente mantenha o foco em quem deve estar e sobre o que nós devemos fazer. Mesmo que você já esteja cansado de pensar sobre política e pareça que não há mais esperança para o Brasil,
Ouça o que Deus diz na palavra dele. E mantenha os olhos abertos naquilo que Deus nos mostra, no que nós devemos fazer até que Cristo volte para reinar sobre nós por toda a eternidade. E para você manter os seus olhos abertos e seus ouvidos atentos, abra em 1 Pedro capítulo 2. E eu creio que Pedro nos ajude, como uma implicação do que o apóstolo Paulo expõe aqui de forma mais geral, na prática, a não desanimarmos e somos encorajados a viver diante das autoridades de maneira digna do Senhor. 1 Pedro 2, do 13 em diante, que diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isso é grato diante de Deus, porquanto para isto mesmos fostes chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum, se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Agora no capítulo 3, versículos 13 ao 17. Ora, quem é que há de maltratar, vos há de maltratar, se fordes zelosos no que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e tremor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Meus irmãos, que Deus nos dê a graça de testemunharmos dele no meio da nossa geração, na qual ele nos colocou, na maneira como nós vemos os nossos governantes, que destoe da maneira como as pessoas veem e tratam os governantes, ainda que não concordemos com eles, que nos portemos bem, de modo agradável a Deus, em tempos tão completos como que o nosso país vive. Isso não vai acabar com as eleições, certamente vai continuar de alguma forma depois. Que o Senhor nos ajude a sermos bons cidadãos em nosso país. Não somente, e principalmente como cidadãos brasileiros, mas eu me refiro de cidadãos de nossa pátria celestial que vivemos no Brasil, almejando chegar na nossa pátria celestial, no encontro com Cristo. Somente lá você encontrará a perfeição que a sua alma anseia, o término do sofrimento que nós aguardamos, da corrupção, das injustiças. Isso irá realmente acontecer somente lá. Mas até que esse dia chegue, nos portemos como cidadãos dos céus,
no local onde Deus nos colocou, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá nas nossas atividades diárias para testemunharmos sobre o Deus soberano que nós amamos, que governa sobre nós, que nós confiamos, que nunca falhará, e em quem nós temos a esperança. Que Deus os abençoe. Amém.